Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o encerramento dessa semana e do pregão desta sexta-feira, dia 8 de março. E Bovespa terminou o pregão apresentando aqui uma queda de 0,7%, uma correção aí de curtíssimo prazo desse movimento de alta, que estabeleceu aqui um pivô de alta no Ibovespa, uma tendência de alta de curto prazo, que por enquanto ainda, até com a formação do fundo ali no gráfico semanal, apresenta aí uma chance de busca dessa região de 60 mil a 61 mil pontos. Estaria coerente com essa formação gráfica aqui chamada de triângulo simétrico, afunilando aqui nessa região. Então, por enquanto, seria isso o mais provável para o índice Bovespa. A semana terminou apresentando aqui uma alta de 2,72% e um fundo na mesma região de suporte, com a tendência de médio prazo indefinida, assim como a de longo prazo. Só de curto prazo mesmo apresenta alta, com essa região mais forte de resistência pela frente. PETR4 no pregão de hoje apresentou uma queda, essa queda proporcionou um fechamento em 18,37, queda de 3,06%, mas a semana ainda terminou em alta, e respeitando uma formação de fundo, respeitando a região mais importante que ela tem de resistência. Não era suporte mais importante, agora a região mais importante de resistência no gráfico semanal, R$18,35. R$18,35 a R$18,65. Bateu lá, bateu na linha de tendência de baixa e deixou uma sombra superior grande. Ainda em relação a Petro, depois desse movimento de alta, o mais provável seria ter algum tipo de lateralização, mas com perspectiva ainda um pouco mais positiva, baseado no curtíssimo a curto prazo, enfim, desse movimento de alta. O que vai começar a anular essa expectativa da Petro voltar, por exemplo, essa faixa de 19,30, é na próxima semana ter pregão fechando abaixo dos 18,05, porque perderia essa região aqui, seria um sinal de enfraquecimento da força dos compradores que tiveram aqui bem presentes nesses dois pregões aí, dia 6/3 e dia 7/3 desta semana. Então, essa é a minha expectativa ainda para a Petro, uma expectativa de um pouco de lateralização, ainda olhando um pouco mais ali para a região dos 19,30, só que começa a mudar essa expectativa aqui passada, ao ver ter fechamento na próxima semana abaixo dos 18,05. Por enquanto, ainda não vejo uma operação clara de compra em cima de Petrobras. E na de venda, a gente estaria avaliando aí uma possibilidade de venda, comentada até no Investmania, possibilidade de day trade na venda no pregão de hoje. Mas fora esses day trades, ainda nada tão claro nem numa ponta nem na outra para Petrobras. Vale 5 no pregão de hoje apresentou uma queda de 2,33%. A semana terminou ainda em baixa. A semana aqui de baixo foi de 1,5%. Só voltar aqui na Petro rapidamente para falar da variação percentual da semana. Ampliando aqui o gráfico só para fazer 8,7% foi a alta da Petro. Tá? Percentual que até chama atenção em termos de variação percentual, mas nada significativo em termos de alterar o cenário gráfico dessa ação no médio a longo prazo. E a Vale 5, que terminou em queda, está ali sem nem conseguir superar a máxima da semana anterior. Essa é a característica desse movimento de baixa aqui. É a primeira semana que não perde a mínima da semana anterior. Primeiro, vamos dizer assim, opa, agora um primeiro sinal positivo. Mas enfim, a superação dessa máxima aqui da semana, que foi aqui de R$ 36,40, seria um primeiro indício de tentativa de um repique de alta, né, desse movimento de baixa do gráfico semanal, que alcançou ali uma região de suporte em torno dos 34,50. Então é o que proporcionaria até aqui no gráfico diário uma saída desse começo de triângulo aqui simétrico em uma indefinição de curtíssimo a curto prazo nessa ação. Então a superação dessa máxima proporcionaria até algo semelhante a um pivô de alta e consequentemente uma expectativa de poder romper os 36,80 a 37,27, que seriam suas próximas resistências. A entrada aqui comprando aqui nesse ponto com stop abaixo dessa mínima ainda é uma operação mais ousada, porque a tendência dela não é mais de alta, é uma tendência indefinida. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e um excelente final de semana.